Olá pessoal, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Quero ler aqui Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28, que diz bem assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmeas o criou. Deus abençoou e lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves dos céus, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Esses versículos, esse texto que nós lemos aqui no livro de Gênesis, mostra claramente que Deus ele deu domínio da terra sobre o ser humano, para o ser humano. Deus criou o homem, criou a mulher, criou toda a natureza, criou todo o planeta, criou a vida aqui neste planeta e deu ao homem, para o homem sujeitar, para o homem dominar o planeta da melhor maneira possível, agradando a Deus. Porém, o que eu quero dizer aqui nesse vídeo é que o governo humano ele é um governo falido, corruptível e de desobediência ao seu Criador. Por quase 6 mil anos, o homem ele recebeu de Deus autoridade para governar a terra. E em pouquíssimo tempo, o homem ele já mostrou-se incapaz de cumprir esse mandamento que o beneficiava, porque o homem iria dominar a terra, iria usufruir de tudo aquilo que a terra lhe desse em troca. Ele ia administrar a terra e a terra daria tudo de bom em troca para ele. Então era uma bênção que o beneficiava. Deus deu algo que ia beneficiar o homem diretamente. Mas por optar a ouvir e a obedecer o diabo, o homem ele perdeu o domínio sobre o planeta. Ele perdeu o domínio daquilo, da bênção que Deus tinha designado para ele. A desobediência de Adão, segundo a Bíblia, trouxe ao mundo a morte. A morte não existia, mas a desobediência, o pecado, trouxe ao mundo a morte. A morte ela passou a entrar no mundo. E todos os homens passaram a sofrer essa morte. A morte passou para todos os homens. E os homens eles perderam o direito de subjugar a terra, de dominar a terra. Eles perderam esse direito para Satanás, para o diabo, que usurpou essa autoridade do homem. Eu vou mostrar aqui no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, que diz bem assim, ó: Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Agora veja aqui o que diz 1 João, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, a desobediência de Adão e Eva, o pecado de Adão e Eva, fez com que a morte entrasse no mundo. E essa morte passou para todos os homens que pecam, que cometem pecado, que vivem na prática do pecado. Em 1 João 5,19 diz que sabemos que nós somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Ou seja, o mundo dorme, o mundo pertence ao maligno. Por isso que o mundo está do jeito que está, de ponta cabeça. Porque não o mundo, o planeta Terra, mas o sistema que rege o mundo, esse sistema pertence ao maligno, pertence ao diabo, que é um usurpador que começou por meio do pecado de Adão e Eva a ter domínio sobre o planeta, sobre o mundo ao qual Deus criou, para que o homem se beneficiasse dele. Então, desde então, podemos dizer que Satanás ele é o causador do caos, da injustiça, da corrupção, das guerras, da fome, do egoísmo.
Tudo isso através do seu agente, que é o homem, caído por causa do pecado e da desobediência a Deus. E os homens, eles tentam o quê? Eles tentam governar o mundo que é usurpado pelo diabo. O homem, ele tenta governar o mundo que foi usurpado pelo diabo, como diz 1 João 5,19, que o mundo inteiro jaz no maligno, que o mundo inteiro pertence ao diabo, que é o usurpador do mundo. Então, diante disso, até agora, é provado pela história, pela história humana, pela vida do homem, há quase 6.000 anos aqui caminhando na Terra, que o governo humano, ele é corruptível, cheio de maldades, de violência, e principalmente essa violência aos mais pobres, aos menos favorecidos. Israel, sendo o povo escolhido de Deus, ele foi levado cativo para a Babilônia porque pecaram contra Deus, desobedeceram contra Deus, não guardaram os mandamentos. E um desses mandamentos que Israel não guardou foi ajudar os pobres e necessitados, não dar assistências a viúvas e órfãos. Por causa disso, Deus permitiu que Babilônia invadisse Israel e levasse o próprio povo de Deus a cativeiro. Você pode ver isso em Jeremias capítulo 25. Jeremias capítulo 25, desde o versículo 1 ao versículo 17, por aí, você vai encontrar essa narrativa. Então, por tudo isso, o fracasso da humanidade, ele é visível e inquestionável. Não se pode dizer que não. O fracasso do homem, ele é visível e inquestionável no domínio do mundo. Lembrando, do mundo usurpado por Satanás. Romanos capítulo 3, versículo 23, nos diz assim: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o governo do homem, ele é fracassado e questionável. É um domínio de fracasso. É um domínio que pode ser questionável, cheio de erros, cheio de falhas, cheio de maldades, corrupção. Por quê? Porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. O homem, desde a queda de Adão e Eva, foram destituídos da glória de Deus. Os homens, eles crescem com a tendência de praticar o que é mal, crescem se afastando da presença de Deus e tentam dominar um mundo que tem um usurpador, que é Satanás, que causa o caos, a miséria, a fome, as guerras, as injustiças, as maldades, por meio do seu agente, que é o homem. Um ser espiritualmente caído, porque pecou e foi destituído da glória de Deus. Agora veja que o livro de Isaías, aqui é algo importante, Isaías capítulo 9, isso é uma esperança para a gente, falar a verdade. Capítulo 9, que nós vamos ler aqui, de agora em diante, nos traz esperança de um mundo melhor, de um mundo de paz, de prosperidade e de justiça. Isaías capítulo 9, versículo 6 e 7 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento do seu governo e paz não haverá fim. Reinará sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o fortificar em retidão e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Isso é uma profecia a respeito da pessoa do Senhor Jesus. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. Então Jesus, ele nasceu com um propósito. Ele nasceu com um propósito. Primeira coisa é trazer o homem à comunhão que ele tinha com Deus. Restaurar esta comunhão.
E a segunda coisa é estabelecer o reino dele aqui na terra, expulsando o usurpador que é o diabo e devolvendo esse domínio, não diretamente agora ao homem, mas esse domínio, Jesus tomando esse domínio do mundo sobre si e governando o mundo junto com a sua igreja, que são formados de homens e mulheres que temem a Deus. Então isso é uma promessa e as profecias apontam para o seu cumprimento. Mas esse reino que Cristo estabelecerá aqui na terra, esse reino de Deus, não é para todos, não é para qualquer pessoa, é para aqueles que creem que Jesus Cristo é o Senhor e o seguem. Por isso que no Evangelho que João escreve, capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus nasceu com um propósito, para salvar o homem da ira que virá sobre o mundo, para salvar o homem de ser condenado ao inferno, porque o inferno não foi feito para o homem, o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Mas todos aqueles que se associarem com o diabo e seus anjos e rejeitarem a única salvação de Deus, que é Jesus Cristo, não vai restar outro lugar para essa pessoa no seu inferno, porque todo mundo estará sob o domínio de Cristo. E no reino de Cristo não haverá rebelião, não haverá rebeldes. Então não tem como uma pessoa que não quer se sujeitar ao reino de Jesus e permanecer sobre o reino de Jesus, que será em todo o mundo e será eterno. Então o único lugar que resta para a pessoa é o inferno. Então Jesus ele veio e se manifestou para isso, para livrar o homem da ira de Deus que virá sobre o mundo, porque Deus irá julgar o homem. Eu tenho um vídeo escatológico aqui no canal falando sobre isso, procura lá que você vai ver, falando sobre o milênio. E ele manifestou-se para dar ao homem essa oportunidade de salvação, de ser salvo do poder do pecado, de ser salvo da ira que virá sobre o mundo e de ser salvo do inferno e ter direito a esse reino de Cristo, que será um reino eterno, um reino de paz, um reino de justiça, um reino de prosperidade, porque foi provado que o homem não consegue dominar o mundo com justiça, paz e prosperidade. O homem ele é mau, egocêntrico, egoísta, só pensa em poder. E Satanás alimenta todas essas coisas dentro do coração do homem. Por isso que o domínio do homem sobre a terra é um domínio de fracasso. É um domínio que não tem frutos bons e dignos diante de Deus. Por isso que Jesus estabelecerá o milênio. Por isso que Jesus dominará sobre essa terra. Por isso que ele se manifestou. Por isso que nesses dias nós comemoramos a Páscoa. Nós comemoramos a Páscoa, que é o quê? Que é a saída. A Páscoa no Antigo Testamento é a saída do povo de Israel da escravidão do Egito. E Jesus ele é a nossa Páscoa. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu para que nós pudéssemos sair de uma vida de escravidão para uma vida de liberdade em Cristo Jesus. Por que uma vida de liberdade? Porque eu escolho se eu quero pecar ou não. Eu escolho se eu quero destruir a minha família praticando coisas erradas ou não. Você escolhe se você quer se drogar ou não. Se você quer viver a sua vida de fantasias embaladas, em festas noturnas, em prostituição ou não. Então ele se manifestou para te libertar, para te dar o direito de escolha. Um viciado ele não tem o direito de escolha, porque ele está dominado pelas drogas. A Bíblia fala: quem você se sujeitar, você se torna escravo. Então tem muitas pessoas que estão em certas situações de suas vidas que querem se libertar, mas não conseguem porque são escravos daquilo, porque servem aquilo. E quando nós nos sujeitamos à palavra de Deus, nós somos libertos. Então Jesus é a nossa Páscoa, é o Cordeiro de Deus que morreu e ressuscitou para nos dar essa liberdade. Como Israel foi liberto da escravidão do Egito, Jesus nos liberta do poder do pecado. Então, diante disso tudo que tem sido falado aqui, pessoal, não sejamos como a mulher de Ló. Livro de Lucas, eu vou abrir aqui no livro de Lucas, capítulo 17. Jesus fala sobre a mulher de Ló. Versículo 32, diz bem assim, ó: lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder
a salvá-la. Então, a mulher de Ló, Deus mandou anjos ali na cidade de Sodoma e Gomorra para tirar Ló e a sua família daquela cidade, porque Deus já tinha decretado juízo sobre aquela cidade, ia destruir, porque o pecado daquela cidade estava muito abundante. E os anjos vão lá e tiram a Ló e a sua família. Só que a mulher de Ló, ela olha para trás. O coração dela estava apegado a Sodoma e Gomorra. Estava apegado àquela cidade de pecados, àquela cidade de prostituição, aquela cidade que havia devassidão. Então Jesus fala, lembrai-vos da mulher de Ló. O que ele quer dizer aqui? Não estejam com os seus corações apegados a esse sistema mundano. A Bíblia fala sobre um arrebatamento que vai acontecer. Isto vai acontecer. As profecias mostram esse acontecimento futuro. Então, não esteja com o seu coração apegado a este mundo. Viva, trabalhe, compre o melhor para você usufruir aqui neste mundo, mas nunca esteja apegado em bens materiais, nunca estejam apegados a este mundo, como a mulher de Ló. Porque talvez você possa ficar para trás, por estar com o coração apegado. Tem pessoas que elas amam as coisas desse mundo, elas amam as festas noturnas, elas amam a bebedeira, elas amam mentir, elas amam praticar aquilo que é errado. E Jesus diz, lembre-se da mulher de Ló. Não fique com seus corações apegados a este mundo e a coisas desse mundo. Se liberte de tudo aquilo que é mundano, de tudo aquilo que não é agradável a Deus. É isso que ele está falando. Se liberte disso, porque o rei está voltando para estabelecer um reino de paz, de justiça e prosperidade. Porque o reino humano, o governo humano, ele é falido. O governo humano, ele é falho, é corruptível. Por isso que Cristo estabelecerá o seu reino aqui na terra. Falando sobre Sodoma e Gomorra, você nota alguma semelhança com os dias de hoje? Vou te dizer que os dias de hoje, ele está mais abundante no pecado do que na época de Sodoma e Gomorra. Muito mais, porque a própria Bíblia fala, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase muitos se esfriariam. E a iniquidade ela se multiplica de ano após ano, décadas após décadas, milênio após milênio. Olha quanto tempo de Sodoma e Gomorra até hoje. As pessoas não tiram a roupa e não andam peladas na rua porque ainda existem certas leis que os proíbem disso. Mas nós sabemos que se deixar, se abrir a porteira, os homens praticarão coisas terríveis, pior do que em Sodoma e Gomorra, que era uma cidade que vivia na prostituição, na orgias, na depravação total. Não temiam a Deus, não amavam o próximo. Alguma semelhança com os dias de hoje? Esse sistema mundial que nós vemos hoje é um sistema falido. Pois é, meus amigos, minhas amigas, o dia de acerto de contas está chegando. Esteja preparado, porque o rei está voltando. Vou deixar aqui na tela Apocalipse capítulo 22, versículo 12 ao versículo 21 para a tua meditação. Que Deus, Ele te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus, juntamente com a tua família. Que Deus te guarde, que Deus te proteja e que o rosto do Senhor esteja sobre ti e sobre a tua casa. Se esse vídeo te ajudou, te edificou, curte e compartilha para que alcance outras pessoas. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus.